Xavier, que diz assim: se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Se pudéssemos ter bastante tempo para analisar essa frase, veríamos que cabem inúmeras interpretações e tem muita coisa nas entrelinhas, tá? Mas vamos nos ater ao ponto mais importante, né, que se chama Evangelho do Lar. Se cada um de nós é partícula divina da coletividade, porque devemos entender que fazemos parte de uma grande família, a família humana, o nosso lar é a célula sagrada da civilização, é a célula sagrada da humanidade. É como se cada lar fosse um tijolo na construção de um edifício. É como se cada lar fosse um tijolo na construção do edifício. Por que eu estou dizendo isso? Porque é no lar que os espíritos vão se reencontrar. É no lar onde acontece o momento sublime e a experiência humana do reencontro. Cerca de 90% dos casos e 90% das vezes nós reencarnamos frequentemente com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, mudando-se apenas os papéis desempenhados por cada um deles. E é no lar, no laboratório sagrado da vida humana, que se chama de lar, é que nós vamos encontrar as afinidades, que nada mais são do que as pessoas que tivemos a oportunidade de reencarnar continuamente e fomos, pouco a pouco, resolvendo nossos problemas, dando e recebendo perdão, reajustando nossas condutas e criamos uma afinidade, um vínculo tão forte que alguns são capazes de sentir o que o outro sente a milhares de quilômetros de distância. Mas no lar também encontramos os desafetos. Aqueles que nos tiraram a fortuna, nos roubaram as esposas ou os esposos, tiraram-nos a própria vida, entre outros. Então vamos regressar um pouco ao momento que a maioria de nós não lembra, e se lembra por revelação e sonho, que é o momento da reencarnação. A maioria de nós também reencarna de maneira compulsória. O que significa dizer que, tendo nós ainda pouca ou quase nenhuma autonomia sobre si mesmo, é necessário que um mentor que nos ama muito, ou uma mentora que nos ama muito, nos dê um aval sagrado que diz assim: ele ainda não tem condições de decidir em quais circunstâncias e com quem ele precisa reencarnar, mas eu assino por ele. Ele volta à Terra, ele volta à vida física com a bênção de Jesus e retorna para cá com a bênção de Jesus. E o mentor querido nos diz: meu filho, vai com Deus e volte com Deus e volte realizando os progressos que você necessita. Só que Deus ainda faz mais. Deus nos perdoa e nos acaricia, nos presenteia com o corpo físico. Vocês já se perceberam hoje, já se auto-perceberam hoje, que estar reencarnado é uma bênção? Que ter um veículo físico, seja ele como for, é uma bênção e é um presente e ele não vem do nada? Você não lembra, mas antes de você reencarnar, o teu mentor te chama e diz assim: filho, olha teu corpo físico, ele está sendo plasmado. É isso que você quer? Você não está muito bonito não? Não é hora de acrescentar um defeitozinho aqui no teu rosto para evitar que você falhe lá, hein? Vamos acrescentar uma limitação, não é interessante, né?
Ou você quer assim mesmo? Aguenta o tranco? Né? E você decide, não, eu quero assim, eu quero assado. Alguns de nós também não tem essa autonomia. Então o mentor que diz, não, eu vou mexer no teu nariz e tal. Mas você vai. E para esse corpo físico existir, se materializar, ele precisa que alguém doe alguma coisa. E esse alguém é seu pai e a sua mãe, que vai doar algo dela e ele vai doar algo dele. Em algum momento os dois vão se unir para doar mutuamente algo que vai formar você. E que é a tua história presente. Mas além disso, Deus nos dá outro presente, a bênção do esquecimento, para que nós possamos desenvolver uma vida nova, sem lembrar do que fomos e do que fizemos, e também do que nos fizeram, para que assim, esquecidos momentaneamente do passado, possamos desenvolver, trabalhar e correr atrás dos progressos pelos quais aqui estamos. Nós não estamos aqui à toa e por acaso. E nós espíritas sabemos muito bem disso. Segundo o nosso amado Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço. E Deus te possibilitou reencarnar na cidade certa e na família certa, porque ali você terá as oportunidades de exercitar e de praticar os valores morais necessários ao teu adiantamento. Então é no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, irmãos, e nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral. Então é por isso, reavaliarmos algumas posturas nossas em casa. Porque não foi por acaso que eu reencarnei com a minha mãe ou com meu pai. E não é também por acaso que existe ou pode existir entre nós um sentimento de grande afetividade ou de repulsa. Porque embora eu esteja momentaneamente desprovido da minha memória eterna, mas o meu coração não foi desativado, a minha percepção ela não foi anulada, e eu consigo sentir quem me fez mal, ou quando eu faço mal a alguém. Uma barata, gente, ela foge quando você levanta o chinelo, porque identifica que ali há uma ameaça, e ela não tem os sentidos tão apurados quanto os nossos. Imagina nós, seres tão complexos diante daquele que nos foi um malfeitor, ou envergonhados diante daquele a quem muitos prejudicamos, também não vamos deixar de sentir as emoções de antes, as emoções de outrora. Possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade e, enfim, os sentimentos derivados do amor. O culto do Evangelho no lar, ele não é uma inovação espírita. Ele não é uma prática de propriedade dos espíritas. O inventor do culto do Evangelho no lar se chama Jesus de Nazaré. Quando Jesus estava nesta terra, damos graças a Ele por ter vindo pessoalmente, de não ter enviado substitutos, nas casas em que ele acampava ou se hospedava, ele retirava um tempo entre uma viagem e outra para ensinar, para pregar o Evangelho, para espalhar a boa nova. Então multidões se assentavam em torno da casa para ouvir as palavras de Jesus. Uns muito interessados tiravam suas dúvidas, questionavam, outros mal intencionados testavam a sabedoria do mestre, mas de fato todos que estavam presentes, inclusive aqueles mal intencionados, recebiam também o remédio espiritual e a corrigenda necessária. Após cumprida a missão de Jesus enquanto encarnado e após o seu retorno à pátria espiritual,
os seus discípulos continuaram realizando a pregação do Evangelho, que era feita de maneira secreta, nas tumbas, catacumbas, cavernas, grutas, onde a população cristã primitiva dos séculos I, II e III se reuniam para escutar os discípulos e até pessoas que ouviram um discípulo pregar. Porque o cristianismo era perseguido pelo Império Romano e somente mais tarde ele foi adotado como religião oficial. Mas até então as perseguições eram constantes e as pessoas se reuniam escondidas para que pudessem ter mais uma vez a oportunidade de escutar a boa nova. Mas com a instituição da Igreja Católica, houve uma descentralização de dentro desses locais secretos para centralizar em um único local, que era as igrejas, as catedrais. Tanto é que não era qualquer pessoa que poderia ter uma Bíblia em sua casa. Então, o local do culto do Evangelho era aos domingos nas igrejas. E era lá que se ouvia falar sobre Jesus. Com o movimento da Reforma Protestante, esse hábito retorna para dentro de casa. E os nossos irmãos protestantes são outra religião que são praticamente assíduos no culto do Evangelho no lar. Eles reúnem-se em família para ler o Evangelho juntos, para meditar nas palavras de Jesus. Outros também fazem. Existe uma religião chamada de mormonismo, que é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar dois rapazes trajando calça social preta, camisa social manga curta branca, gravata preta, pastas, e também tem as sisters, que também andam juntas pregando o Evangelho. Os mormons têm forte senso familiar e eles fazem a noite familiar uma vez por semana. Eles reúnem a família para a leitura de uma página do Evangelho ou do livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus na religião deles, um livro muito bonito, por sinal. E após a leitura é feita uma brincadeira entre os familiares, jogo de tabuleiro, perguntas e respostas. E depois da brincadeira tem um lanche. A noite familiar é uma atividade sagrada para os mormons, uma vez por semana. E nós espíritas temos o costume, ou deveríamos ter o costume, de fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana no mínimo. Então o Evangelho no lar, como você pode perceber, não se trata de uma inovação espírita, uma criação do Espiritismo, mas uma necessidade daqueles que optaram por escutar a Boa Nova e deixá-la germinar no coração. Agora vamos falar sobre as finalidades e a importância de se fazer o Evangelho no lar. Vamos imaginar que você fique uma semana sem tomar banho. Como é que você se sentiria? Uma semana sem tomar banho. É fedido, com certeza. Porque o corpo físico ele carece de cuidados, Caso contrário, você passa a cheirar mal, A mesma coisa é passar mais de um dia sem varrer a casa, sem organizar os objetos. Você se sente mal. Eu me sinto muito mal quando a casa está bagunçada. Se eu não conseguir limpar o meu quarto, eu fico me sentindo mal, não consigo nem dormir. A tua casa também precisa de limpeza energética e espiritual. E é no Evangelho no lar que você vai encontrar forma de higienizar a sua casa das mais diversas energias densas,
pesadas e deletérias que entram nela pelas mais diversas vias. É no Evangelho no Lar que você vai conseguir o concurso dos benfeitores espirituais para higienizar a tua casa, limpar a psicosfera, equilibrar os pensamentos. Então, o primeiro ponto a destacar entre finalidades e importância no Evangelho no Lar é estudar o Evangelho de Jesus, possibilitando compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. É importante, em primeiro lugar, porque nós adentramos num período diferente na humanidade. O nosso mundo, que ainda é de provas e expiações, caminha para um mundo de regeneração. E é no Evangelho no Lar que eu vou ter a oportunidade de estudar Jesus e os seus ensinamentos com a minha família, com aqueles que Deus me permitiu reencarnar, que vem reencarnando comigo diversas e diversas vezes, porque como nós vimos no início, a família, o lar, é a célula sagrada da coletividade humana, da sociedade. 2. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Novamente, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Porque nem todos aqueles que dividem o mesmo teto conosco são fraternos ao nosso coração. Porque não existe família perfeita. Vocês escutaram? Não existe família perfeita. Não existe pai e mãe perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe esposa perfeita, não existe marido perfeito, não existe irmã ou irmão perfeito, né? Até viu assim, que eu lembro da minha irmã, não existe irmã perfeita, né? Desafios, né? E aí, né? Isso, às vezes, a gente tem que levar em consideração o contexto social do nosso país. Determinada emissora de TV, no tempo que fazia a novela que prestava, tinha uma novela chamada A Viagem. E no meu tempo eu tinha medo, né? Era do espírito do Alexandre. E eu nem era espírita nessa época, eu morria de medo do espírito dele, né? Porque na hora que batia uma coisa em casa, meu Deus, é o espírito do Alexandre, né? E as novelas, né, nos ensinam o seguinte, que há um vilão e há um mocinha. Sabe aquele bom moço tipo Tony Ramos, né, que faz tudo certinho e tal? Tem a mocinha e tem a vilã, né? Novela mexicana é Lucrécia. Toda personagem Lucrécia é do mal, né? O usurpador e tal. Eu sei porque mamãe é direto isso aí, né? E então, só que essa história de bonzinho, boazinha, mal, vilã, isso não existe. Porque até aquela mocinha bonitinha, ela já foi a vilã da vida de alguém, viu? E o mocinho, cavalheiro e tal, o bom moço, ele também já foi o vilão na vida de alguém. O que muda, gente, são as circunstâncias e o grau de consciência que cada um tem, dependendo do momento. Então eu posso ter sido vilão ontem, mas hoje eu posso ser bonzinho e me tornar vilão a qualquer momento. Vai depender das circunstâncias, das variáveis ambientais e do meu grau de entendimento. Não existe ninguém 100% bom e não existe ninguém 100% do mal. Vai depender o quê? Do lado que você alimentar mais. Onde você emprega o seu esforço. Então é por isso que eu vim novamente, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. 3. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. O momento em que você decide realizar o Evangelho no seu lar, na sua casa, é um momento de paz. Tem um texto de André Luiz chamado Se Você Puder, que ele vai dar umas lições maravilhosas para você fazer ainda hoje. E aí tem assim, ó, procure esquecer, aí ele coloca um traço, mas esquecer mesmo, qualquer motivo de tristeza ou
aborrecimento. O Evangelho no lar é um momento de paz. Então procure esquecer, e esquecer mesmo, qualquer motivo de aborrecimento, de irritação, tá? De preocupação. Porque é um momento em que há a união das criaturas, é um momento de paz, é um momento onde as consciências, as mentes, as cabeças vão se equilibrar. Existe assistência espiritual neste momento. 4. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. O Evangelho no lar, como eu disse anteriormente, também higieniza o seu lar, faz a limpeza energética. Enquanto a família, ou você sozinho, pede o concurso dos bons espíritos, a equipe espiritual está te ajudando, modificando a tua frequência vibratória, inspirando bons pensamentos, agindo no teu corpo, prevendo acontecimentos e trabalhando antecipado para te favorecer. São inúmeros benefícios que a gente não se dá conta. Além disso, o Evangelho no lar, ele não só beneficia a sua casa. Fazer o Evangelho no lar é um ato de amor ao próximo. Porque a luz que brilha no lar, que realiza o culto do Evangelho, ela beneficia o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho do lado, o vizinho do outro, a rua inteira. Quando você faz o Evangelho no lar, existem equipes nas ruas que estão trabalhando, resgatando irmãos equivocados, equipes que estão trabalhando para convencer e amolecer o coração dos drogaditos, daqueles que foram assassinados, daqueles que ainda acham que estão encarnados. Agora imagina que numa casa dessa, em uma janela daquela, no lar, alguém está fazendo Evangelho no lar naquele momento. E tem equipe aqui fora trabalhando. É quase que certeza que as equipes vão elevar o pensamento a Deus, dizer muito obrigado, porque isso também é auxílio de Deus. Porque no mundo espiritual as conexões não se dão como aqui no mundo físico, onde os opostos se atraem, onde as frequências magnéticas opostas causam atração. No mundo espiritual, as pessoas vão se afinizar pela identificação de sentimentos e pensamentos. Então tem equipe trabalhando lá fora e tem gente fazendo Evangelho no lar. É Jesus conosco, porque todos nós estamos conectados na energia do bem. Olha a importância de fazer o Evangelho no seu lar. Não é só você que se beneficia, beneficia mais do que você imagina. 5. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Todos nós carecemos em determinados momentos de necessidades materiais e necessidades espirituais. Porque tem coisas que o dinheiro não compra, e tem valores espirituais também que não são capazes de angariar coisas materiais. Mas no Evangelho do Lar, as suas necessidades, elas são atendidas. Talvez você não receba o amparo e o auxílio da forma que espera, mas não ficará desamparado. Porque os técnicos espirituais, a equipe que te visita, está sabendo das dificuldades e vai encontrar o melhor jeito de prover a resolução das tuas dificuldades. Na maioria das vezes, colocando você mesmo para achar a saída dos problemas. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Evangelho no lar também é construção de um novo mundo. Por quê? Quando a gente pensa no mundo de regeneração, que é um assunto muito comentado esse mês, a data limite, muita gente pesquisando, muitos espíritas fazendo pesquisas, a gente tem que entender que o mundo de regeneração, ele não começa lá fora. O mundo de regeneração começa em mim.
porque eu sou partícula divina da coletividade, e meu lar é célula sagrada da civilização humana. Então o mundo de regeneração começa por mim. Quando eu aprender a tomar a medicação que eu receito para o meu irmão, quando eu começar a ser aquilo que eu digo para o meu filho ser, quando eu começo a praticar aquilo que eu busco ensinar. O mundo de regeneração começa em mim, né? O mundo de regeneração começa comigo. E sétimo, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Como fazer o Evangelho no lar? Os espíritas não seguem rituais como algumas outras religiões cristãs, mas adotamos roteiros para desenvolver algumas atividades. Então, como fazer o Evangelho no lar? Primeiro, escolha um dia na semana que seja possível a todos, tá? Um horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. O tempo mesmo médio do Evangelho no lar, ele deve durar de 15 a 30 minutos no máximo, para que ele não seja também uma atividade enfadonha, visto que você vai fazer o Evangelho com outras pessoas, e cada pessoa tem uma personalidade, tem um limite, tem uma saturação determinada, né? Nem todo mundo curte o momento. Então, de 15 a 30 minutos é ideal, onde todos possam participar, onde não fique cansativo, e o objetivo da reunião seja cumprido, tá? Que é estudar, higienizar o lar, apertar os laços familiares, criar o sentimento de vínculo, de fraternidade, como já foi dito. Crianças também podem fazer parte da reunião, principalmente aquelas que estão em fase de educação, de formação de caráter, né? E eu não sou pai, viu, gente? Eu não tenho filhos, mas assim, né? A criança ainda não tem querer, né? Ah, papai, eu não quero, é chato, né? Vou só contar uma história para vocês. Meu pai é evangélico, né? E aí, quando eu era criança, dia de domingo cedo, tinha a escola bíblica dominical. Escola Bíblica Dominical Batista. E mamãe é católica. E aí, sábado de tarde, tinha o catecismo, né? Então, imagine só, eu já ia para a semana de segunda a sexta. Sábado de tarde, eu queria brincar, catecismo, né? Acordar cedo para poder almoçar. E domingo de manhã, adivinha? Escola Bíblica Dominical. E não tinha dessa. Papai, eu não quero ir hoje, a mamãe não quer. Não, tem que ir. Tem que ir, graças a Deus eu fui. Graças a Deus. Por quê? Naquela época, era o que Deus tinha de melhor para me oferecer. Porque espiritismo não é... sabe, o movimento espírita tem crescido muito no nosso país, mas a religião predominante ainda é o catolicismo e o protestantismo. Mas nós somos a maior nação espírita do globo. Mas não tinha dessa de não ir. E foi lá na Escola Bíblica Dominical Batista, com 3 anos, que eu comecei a escutar Jesus, a falar de Jesus para mim. Né? Os protestantes, eles acreditam mais no poder da palavra do que da prática, né? E lá tem uma pergunta interessante assim: você aceita Jesus na sua vida como seu Salvador? Aí a tia falou assim: olha, pense bem, porque se você aceitar, não precisa aceitar de novo. E eu lembro, eu aceito, né? Eu nem tinha noção ainda, né? Nem tinha noção ainda, né? E lá no catecismo era mais assim, flexível, né? Tinha mais atividades, né? A gente ouvia muito falar de Jesus também, fazia encenação, peça, era bem divertido, né? E essa foi a minha educação cristã. Aí com 9 anos,